Paz e graça aos irmãos. Eu fui conscientizado que eu estou de volta, porque eu recebi os bem-vindos. Alguém chegou e disse, bem-vindo, pastor, de volta. Aí eu lembrei que domingo passado nós não estávamos aqui. Por conta da cirurgia no dia 12, domingo passado foi 17, estávamos apenas com 5 dias, ainda estou vendo um pouquinho embaçado. Já consigo enxergar melhor a cor da camisa de Solange, a cor amarela, está bem claro, bem visível. Não é não? Verde, pronto, ela já deu o sinal que é verde, está mais ou menos se ajeitando. A vista ainda é um pouquinho embaçada, e eu fiquei assustado, porque eu abri a Bíblia e disse, meu Deus, eu via tão bem, depois da cirurgia passei a ver embaçado. Foi que houve. Tem que conversar com a oftalmologista para dizer, olha, tá ruim, viu? Estava melhor antes, não sei se ia piorar, logicamente, a catarata ia começar a atacar, mas é adaptação, e aí nesses momentos é tão bom, viu, a projeção, quando ela está ali do texto, de fato, aí, geralmente eu recomendo a quem está aqui à frente, olha, leia na Bíblia, que a tecnologia falha e pode dar um problemazinho, e você ficar sem a leitura ali na tela, mas nesse momento vou tentar acompanhar aqui a leitura na Bíblia e com auxílio ali da tela, assim ela aconteça. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós estamos num contexto, depois nós vamos orar por nossas vidas, por nossas crianças. Estamos num contexto de apresentação de candidatos ao presbiterato e diaconato e também ao pastorado. E nós queremos pedir que você leia os avisos que estão no verso da capa, muito importante, e que você possa meditar no que a palavra de Deus nos fala e possamos fazer tudo com ordem e decência conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que nós temos, a orientação do Senhor para as nossas vidas. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, eu quero ler alguns versículos, nós não vamos fazer uma exposição de todos os versículos, mas chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes muito importantes destas qualificações desses oficiais da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 3 e depois os versículos de 7 e 8. Obrigado aí, que maravilha. A letra ali está melhor do que aqui, viu? Repito, eu via muito bem e tenho a esperança que volte a ver bem, mesmo as letrinhas pequenas. Vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé. 1 Timóteo 3, de 1 a 3 e depois os versículos 7 e 8. Nos diz a palavra de Deus, 1 Timóteo 3, de 1 a 3, e depois 7 e 8. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, à superintendência, ao cuidado com o rebanho, essa é a ideia do bispo, do episcopos no grego. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E agora os versículos 7 e 8. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Até aqui, eu quero convidar as nossas crianças, nós vamos orar por elas e por nossas vidas também. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento.
Pai Santo, nós te adoramos, te bendizemos e nos alegramos por estarmos na casa do Senhor. Este lugar que o Senhor reservou para manifestar a tua glória e o teu poder nas nossas vidas. Nós, ó Deus, clamamos que tu possas falar ao coração dos nossos pequeninos, que o Senhor possa usar as professoras, professores, que o Senhor possa usá-los para a glória do teu nome. E, ó Deus, que o teu Espírito possa usá-los para que transmitam a tua palavra ao coração desses pequeninos, bem como, ó Deus, nos usa por tua graça e misericórdia. Que o teu Espírito possa, através da tua palavra, falar ao nosso coração, a partir do meu próprio coração. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a andarmos segundo a tua palavra. Perdoa-nos quando não é assim, ou quando não tem sido assim. Ó Deus, que tenhas misericórdia, que tu possas abençoar-nos como igreja, para que aprendamos a andar segundo o teu querer, segundo a tua palavra revelada, segundo a tua vontade, revelada através da tua palavra, Senhor. E neste quadro de eleições, que o Senhor possa colocar a sua boa mão, e o Senhor possa fazer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, possa fazê-la, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida daqueles que são candidatos, naqueles que têm sido apresentados, na vida da tua igreja. Te oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, como os irmãos podem ler no aviso, nós temos até, para presbíteros e diáconos, até o dia 31, até de domingo agora a 8, para que então sejam apresentados nomes. O conselho já começou a ouvir, e ao término, depois que ouvir aos que têm sido apresentados, o conselho estaremos como conselho informando a igreja, uma vez que é competência do conselho analisar os nomes apresentados, ouvi-los e então tomar uma decisão com respeito a aprovar ou não os nomes. E nada por questões pessoais, de forma alguma, mas buscando entender a vontade de Deus para a vida deles e para a vida da igreja. E para isso, tanto para a apresentação, como também para você apoiar alguém que está sendo apresentado, como membro comungante, você fazendo isso, é necessário que nós vejamos algumas qualificações que a palavra de Deus nos fala. E por mais que a gente possa, por vezes, repetir isto na vida da igreja, nunca é demais. Como nós precisamos estar sempre voltando à palavra, aqueles que estão sendo procurados para serem indicados, e aqueles, então, que sendo aprovados, e aqueles que estão indicando estes nomes, também sempre refletirmos à luz daquilo que Deus requer destes oficiais da igreja. São pessoas que estão ocupando funções, são funções importantes, tanto presbiterato como diaconato, e não é uma questão de status, de alguém ser melhor do que outrem, mas é entendermos que Deus vocaciona pessoas para trabalhar em diversas áreas da igreja, assim como também chama pessoas para o presbiterato e para o diaconato, não apenas para o pastorado. E neste contexto, então, eu gostaria de destacar algumas qualificações que nós lemos agora no texto que foi lido. Paulo tem uma preocupação de orientar a Timóteo para que ele oriente as igrejas por onde ele passou, e em alguns casos em que Paulo deixou Timóteo para que orientasse e pudesse então pastorear determinadas igrejas, passando por alguns lugares, e pudesse instruir a igreja. Como é que a igreja deveria, então, que qualidades, qualificações deveriam estar presentes na vida dessas pessoas que deveriam e que devem ocupar estas funções. É bem certo que, e ao falar sobre algumas delas aqui, eu quero chamar a sua atenção, você pode chegar e faça um teste. Pense qual qualificação não deveria estar presente na vida de um cristão. Todo crente deveria ter essas qualificações, com raras exceções, mas todo crente. A Bíblia diz, então, que estes oficiais, esses que estão sendo apresentados, esses que devem ser escolhidos pela igreja, eles devem ser irrepreensíveis.
Eles devem ser irrepreensíveis. E nesse sentido também, a palavra vai dizer também, não só sobre os presbíteros, mas sobre os diáconos, vai dizer que eles devem ser respeitáveis. E quando a palavra fala sobre estes que devem ser irrepreensíveis, não quer dizer que eles sejam perfeitos. Nós somos todos pecadores. Nós temos falhas, limitações, sim. Mas quando a palavra aqui é usada, a ideia é que o caráter e a conduta dessas pessoas, essas pessoas possam ser reconhecidas como pessoas que têm um caráter e uma conduta que não venham a ser acusados de um procedimento escandaloso. A pessoa não é uma pessoa de mau testemunho. Não é uma pessoa que as pessoas olham e vão até se espantar e dizer assim, fulano foi indicado para o presbiterato, fulano foi indicado para o diaconato. Será que ninguém está vendo a vida dessa pessoa? E veja, não se refere tanto a que, não, essa pessoa nunca teve nenhum problema na vida, nenhum deslize. Não, porque se fosse assim, até comentando, certa vez, conversando com alguns líderes, você já parou para pensar o que é uma pessoa, alguém conviver com você durante 3 anos, e depois outra pessoa pergunta assim, você conhece fulano? Aí esse seu amigo que conviveu com você 3 anos, que viajou com você, que trabalhou com você, que fez refeições com você, essa pessoa diz, não conheço. Você não conhece fulano? Não conheço esse homem. Quem é? Foi isso que Pedro fez. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes. Talvez, se fosse uma coisa bem recente, talvez a gente diria assim, não, essa pessoa nesse momento não está qualificada. Jesus foi trabalhar a vida dele e foi trazê-lo de volta. Foi um erro que ele cometeu. E ele foi perdoado pelo próprio Cristo. E Jesus foi trabalhar a vida dele. E veja, não se passaram anos, Jesus ressuscitou e foi buscá-lo. E Jesus havia alertado que ele iria negá-lo. Então, com a questão do irrepreensível, é importante que a gente veja, ainda que alguma coisa tenha acontecido lá no passado, como foi a vida dessa pessoa depois? Como foi a caminhada dessa pessoa? Qual é o testemunho dessa pessoa? Como essa pessoa é vista? E é uma bênção muito grande quando pessoas dizem assim, puxa, fulano, que transformação de vida essa pessoa teve. Olha quem era essa pessoa lá no passado e olha o que foi sendo construído ao longo da vida. Ou seja, eu quero pegar o mesmo exemplo de Pedro, e as pessoas olharem e dizer assim, puxa vida, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, ele escreveu 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Aquele homem que negou Jesus 3 vezes foi usado pelo Espírito de Deus na liderança da igreja. Ainda voltou a cometer erros, está lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Como ser humano, sim. Passível de repreensão, sim. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, o irrepreensível não é aquele que é perfeito, mas é preciso buscar, então, pessoas que não tenham uma vida escandalosa, que venham a desacreditar da mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que estes candidatos, estes oficiais, eles devem ser temperantes. Alguém, então, tentando esclarecer isso, disse, olha, temperante, vocês são donas de casa, vocês entendem, não é? Porque vocês usam na alimentação tempero, nada a ver. Não tem nada a ver com tempero. Temperante tem a ver com ser alguém equilibrado. Alguém que é moderado. Alguém que é calmo. Alguém que é prudente nas suas decisões. Paulo diz então que estes oficiais, eles precisam ser pessoas que sejam temperantes. Eles precisam ser também, ter a qualidade da sobriedade. O candidato, o presbítero e também, naturalmente, o diácono, como até o cristão. Nós precisamos buscar, então, cristãos que sejam sóbrios. Sóbrio tem a ver com ser sensato. Alguém que age com sensatez, com sabedoria, com equilíbrio. Alguém que tem o domínio próprio. Alguém que está disposto a aprender. Diz respeito à qualidade da sobriedade, aquele que é sóbrio. Modesto, diz também a palavra, que estes precisam ser modestos. Veja, ser sóbrio é algo interior, sensato, domínio próprio, se domina ali no coração.
disposto a aprender, sim, mas modesto diz respeito a como essa sobriedade, esse ser sóbrio, se manifesta. Então é o meu exterior, é como esse interior ele se manifesta. É alguém que tem um comportamento ordeiro, alguém que tem uma conduta disciplinada. A Bíblia também diz que esta deve ser uma pessoa hospitaleira. Ele deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro. E é interessante porque a hospitalidade era uma qualidade muito importante naquela época da igreja apostólica. Alguém que é capaz de receber e de acolher pessoas. Imagine pessoas que estavam viajando, pastores, presbíteros, diáconos, cristãos que precisavam de apoio. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, procurem pessoas que sejam hospitaleiras, que tenham um coração aberto a acolher, a receber, a abraçar outros corações, outras pessoas. E nós precisamos disso também como vivência de amor. Quando é alguém que não acolhe, mas repugna, quando é alguém que se sente superior aos outros, quando é alguém que faz com que os outros se afastem, nós estamos perdendo nessa qualidade da hospitalidade. Então nós precisamos de presbíteros e diáconos que acolham. Nós precisamos de presbíteros e diáconos, como Paulo diz aqui, ele não deve ser violento. E você parar e pensar assim, puxa, e de repente seria possível alguém assim? E quando a Bíblia fala não violento, ele está literalmente dizendo não espancador. Alguém que não parte para uma briga física. Pasmem vocês, há muitos anos, ouvi falar de uma igreja aqui no Recife, que numa reunião do conselho, um presbítero se levantou e literalmente ele ia dar um murro no pastor. Se não fosse outro presbítero que o sustentasse, ele ia dar um murro no pastor. Não sei dos detalhes, mas veja, alguém que ia espancar o outro, ia bater em outro. Paulo está dizendo, olha, não deve ser uma pessoa violenta. Mas não é só aquele que parte para uma briga física aqui, que dá um murro, mas a Bíblia também tem a ideia aqui de ser alguém irascível, que tem facilidade de se irar. Cuidado. Sejam presbíteros ou até mesmo diáconos, apesar daqui estar sendo algo bem direto para o presbiterato. Não brigão, não. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que deve ser, ele diz, porém, mas, ou seja, o contrário, cordato. É o termo para amável. É alguém que ama. É o oposto aqui de violento. É o oposto daquele que se ira facilmente. É aquele que age gentilmente. Age com brandura. Às vezes está disposto, e é a ideia também, até de abrir mão de direitos em prol do outro. O cuidado que tem na relação com os outros aqui. E é interessante como Deus abençoa-nos como igreja, de termos presbíteros e diáconos que são acolhedores, que vão levar aqui o amor de Deus, não só pela hospitalidade, mas pelo amor que dedicam às pessoas. E as pessoas se sentirem amadas pelos oficiais da igreja, por presbíteros e diáconos que amam pessoas amáveis. Mas a Bíblia ainda diz mais, ele não deve ser contencioso. A versão atualizada, ela diz que ele deve, que não contencioso é a negativa, mas a versão atualizada, ela traz o lado positivo, ela diz que ele deve ser inimigo de contendas. Ele não deve estar aqui envolvido em brigas e contendas e mais contendas no meio da igreja. Presbíteros foram chamados para serem pacificadores. A luta é contra o mal. A luta não é brigando contra os irmãos. Logo no primeiro ano de pastorado, eu lembro de uma senhora, eu nunca esqueci essa cena, quando
O culto acabou, depois muita gente tinha ido embora, eu vi que tinha uma senhora, depois dos cumprimentos na porta, eu vi que tinha uma senhora, em Solange talvez lembre bem dela, bem idosa. Ela estava num banco chorando, se derramando em lágrimas, olha. Ela não conseguia se levantar. E depois eu cumprimentei várias pessoas, já estava tranquilo, já não tinha mais ninguém para cumprimentar, e algumas pessoas conversando e ela chorando. Eu fui lá sentar com ela e conversar. Eu disse, meu irmão, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Eu disse, não, pastor, tá. A senhora, vamos para casa? Tá? Eu disse, sim, pastor, só um minutinho, eu estou me recuperando. Mas o que foi que houve? Disse, não, nada não, pastor, nada não. E ela ficou tirando por menos. Eu disse, não, irmão, o que foi que houve? A irmã estava bem durante o culto todinho. Eu estava observando lá da porta, a irmã estava chorando ali o tempo todo. Pastor, não deixe para lá. Eu disse, não, deixe para lá não. O que foi que houve? Por favor, me diga. Ela parou e disse, não, pastor, porque o presbítero sentou aqui do meu lado e começou a falar. Veja, ela não era uma pessoa de conduta imoral. Não. Mas na visão dele tinha que ser como ele queria, do jeito dele. Ele pegou um novo convertido, nunca esqueci. Pegou um novo convertido, queria obrigá-lo a ir para a evangelização domingo à tarde, e disse no sábado, olhe, não almoce, porque nós vamos evangelizar em jejum. Só para lhe dar um dado, para você ter uma ideia de a que ponto chegava a coisa. Baseado em quê? Onde é que está na Bíblia essa ordem? Mas tinha que ser do jeito dele. E a evangelização era da forma como ele entendia. Então, tudo bem, tome café, viu? Porque almoçar não pode. Você vai tomar café. Tome e esqueça o almoço. Aí é oração, jejum e vamos evangelizar. Mas obrigatório, fez aquela senhora idosa ficar ali chorando por tudo que ele tinha falado, depois de um culto. Isso não é ser não contencioso, amável, violento até nas palavras, não. O não contencioso, o inimigo de contendas, ele é avesso a brigas. E é muito interessante porque isso é mais profundo do que não violento. Não violento diz respeito à ação mais física mesmo, não esmurrador. O não violento, ele pode não querer, ele pode não querer entrar numa briga física, mas ele pode querer entrar numa briga verbal. E aqui, neste caso, esse não contencioso, ele nem parte para a briga física e ele não quer briga verbal. Não é porque ele foge do assunto, não é porque ele quer ser bonzinho com todo mundo, não, é porque ele tem a sabedoria de Deus para entender que aquela discussão ali não leva a nada. Tem discussões que nós precisamos pedir sabedoria a Deus e dizer, Senhor, essa discussão não vai levar a nada. Da forma como ela pode estar se encaminhando, levar a nada. Eu vi uma jovem, isso há muitos anos, quando chegamos aqui, depois de uma discussão sobre predestinação, e depois que ela se afastou da igreja, visitamos família, tentamos conversar com ela já estava morando fora, pelas bandas lá do centro do Recife, num local que a mãe disse, olha, eu não sei nem onde ela está, porque ela muda, ela passa uma semana no canto, depois vai para outro, um terror horrível. E nós encontramos aqui no bairro, já que a mãe morava aqui. E quando falamos com ela, eu disse, minha irmã, volte para a igreja. Não, pastor. Eu disse, olha, a gente está preocupado com você. Ela disse, não se preocupe, não. Aí eu parei, eu disse, minha irmã, não tem como não se preocupar. Seus pais estão preocupados, seu pai nem crente é, sua mãe é, ela está preocupada. E como igreja, a gente sente sua falta, tudo. Eu disse, pastor, não se preocupe. Se eu for predestinado, um dia eu volto. Aí, eu lembrei daquela discussão onde houve tanta falta de amor, agressões verbais entre irmãos ali, se perdendo na discussão. Não é que não é para tratar sobre predestinação, mas é pedir sabedoria a Deus e amor, para que a gente possa levar a palavra, levando a verdade, mas como a Bíblia diz, com amor. Então, não deve ser, ele deve ser não contencioso, deve ser inimigo de contendas. Não deve ser avarento, porque ele não deve ser apegado ao dinheiro e às posses materiais. E presbíteros tinham decisões a tomar que diziam respeito na igreja apostólica, como ainda hoje, e os próprios diáconos também não devem ser cobiçosos de sórdida ganância, porque administrando os recursos da igreja, dízimos, ofertas,
poderiam ser tentados, no cuidado com outras pessoas, poderiam ser tentados a tentar usufruir daquilo que era para o benefício daqueles mais carentes. E poderiam ser tentados a desviar recursos para si mesmos. Então a Bíblia diz que ele não deve ser o presbítero avarento, e quanto aos diáconos, depois vai dizer, não seja cobiçoso de sórdida ganância. E a Bíblia então vai dizer que estes presbíteros, eles devem ter bom testemunho dos de fora. Ou seja, a reputação dessas pessoas, e lógico que isso também se aplica aos diáconos, deve ter bom testemunho dos de fora, porque esta reputação positiva, ela precisa estar presente até daqueles que não creem no Evangelho. De forma que as pessoas que não creem no Evangelho possam até dizer, olha, eu não tenho essa mesma fé, eu não concordo com isso que eles creem, ou com o que ele crê, mas eu tenho que admitir, esta é uma pessoa séria, esta é uma pessoa de procedimento que eu admiro. Eu não tenho a sua fé, mas eu admiro a sua conduta. Isso é ter um bom testemunho daqueles que são de fora. O triste é quando pessoas vão dizer, olha, eu prefiro ser ateu do que ser um crente assim. Se é para ser crente desse jeito, não. Eu prefiro ser ateu. Isso é muito triste. Isso não é dar um bom testemunho. Não é ter um bom testemunho daqueles que estão fora. E a Bíblia ainda vai dizer nestas relações humanas que sobre os diáconos que eles devem ser sinceros. E a ideia da palavra sincero, se você for até pesquisar essa própria tradução, você vai encontrar a expressão sincero, sem cera, sem máscara. Deve ser alguém que não gere uma linguagem confusa, não seja alguém de duas conversas. Fala uma coisa e depois, para agradar, vai dizer outra. Quando percebe que não foi legal, vai, não, eu não disse isso. Disse, você disse, tem até testemunha, tem a gente que estava do meu lado, que ouviu, não, eu não falei isso. Falou. Então a Bíblia está dizendo, seja sincero, procure pessoas que sejam sinceras, que não tenham propósito de enganar, que vão manter a palavra, mas não é manter no sentido de que, eu falei uma coisa errada e eu vou sustentar essa coisa. Não, não, eu vou ser sincero a ponto de admitir, olha, desculpa, realmente aquele meu entendimento estava errado. Aquela minha colocação foi errada. Você vai assumir, sem problema. Porque Deus é o Deus da verdade, que vai trazer verdade aos nossos corações e que nos ajuda, para que a gente reconheça, Pai, realmente, eu não devia ter procedido daquela forma, eu não devia ter falado, o meu entendimento estava errado, então não tem problema de você voltar atrás. Agora, você dizer que não disse o que você disse, aí está errado. Aí você não está sendo sincero. E a palavra nos chama a verdade. Porque esta verdade em amor vai nos levar a sermos apaziguadores de conflitos. Presbíteros e diáconos precisarão muitas vezes estar apagando fogo, cuidando para que a igreja não seja incendiada. Vejam, são todos valores aqui, eu não falei sobre família, quero tratar no próximo domingo, se Deus nos permitir, mas são valores relacionais. Presbíteros e diáconos estão se relacionando com as pessoas na igreja. Pense sobre essas características. Busquemos homens de Deus que tenham essas características. E você que está sendo indicado, ao ser indicado, pense, Senhor, eu tenho essas características. Eu posso te servir, Senhor, se for a tua vontade, revelada, mostrada, iluminada, dirigida, através da decisão do conselho, sendo encaminhada para a Assembleia, através da eleição na Assembleia, e que assim a igreja do Senhor Jesus seja edificada. Que o Senhor Deus nos abençoe.